Em 1968, houve um aprofundamento e uma radicalização do regime ditatorial estabelecido no Brasil desde o golpe militar de 1964. No ano seguinte, em 69, um grupo de intelectuais criou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, conceituado desde o seu início como núcleo de pesquisa e de resistência intelectual. Em 2008, alguns dos principais integrantes desse núcleo fundador, bem como da geração seguinte, estimulados por nossas perguntas, se debruçaram sobre as suas trajetórias. Biografias são fáceis de fazer depois que você já viveu, né? Na verdade é o seguinte, eu sou do Recife. O Recife é uma cidade de esquerda, pelo menos durante o século XX foi assim, desde que eu me entendi por gente. O Recife tinha já escolas superiores, sobretudo a Faculdade de Direito, a Escola de Engenharia e a Faculdade de Medicina, eram os três, como em quase todo o Brasil, eram os três. Eu fui fazer Ciências Sociais. A primeira escolha profissional que eu fiz, que foi inteiramente errada, eu acho, hoje, quer dizer, corrigir, foi entrar em engenharia. Quer dizer, eu entrei na engenharia optando, eu diria, por três profissões, que eram o que estava no universo da minha família, e eu acho que do Brasil, em grande parte, que era medicina, advocacia ou engenharia. E eu fui para a Escola de Sociologia Política também sem ter saído da Politécnica. 6 meses eu fiz as duas coisas simultaneamente. E depois, no meio do ano, eu já estava sabendo que não podia ser, eu não ia continuar a engenharia. Eu ia optar mesmo por ciências sociais. Eu queria fazer medicina e estudar psicanálise. Aí meu pai morreu e os meios da família não davam para uma coisa desse porte, né? Então eu passei para o clássico e comecei a pensar na faculdade, seja letras, seja filosofia, seja ciências sociais. E aí, pouco antes do vestibular, o Rosenfeld me disse, olha, você vai lá assistir aulas para ver o que te convém mais. Então eu fui assistir uma aula calamitosa de letras, assisti uma aula de filosofia que também achei um tédio, e assisti uma aula muito, muito boa da Paula Begelman, sobre, enfim, de política. Aí eu falei, é por aqui. E fiz o vestibular de Ciências Sociais. Bom, não sei se eu posso falar que escolhi sociologia, né? Porque na minha geração isso não estava no horizonte, né? Eu ia ser engenheiro, médico, advogado. Era essa a trilogia que prevalecia na ocasião. Acontece que eu tinha um professor de geografia, na verdade, chamado Roque, e que estava muito entusiasmado com os professores que ele tinha na Faculdade de Filosofia, que na época eram os professores de geografia humana, o Monbeg, de Fontaine, esse pessoal que criou um ramo naquela ocasião chamado geografia humana. Naquele tempo nós queríamos mudar o mundo, né? Ciências sociais para nós é igual ao socialismo, né? Cheguei na faculdade, era tudo muito abstrato, né? E vocês já se interessavam, então, por política? Você já tinha algum engajamento político? Não digo engajamento, mas certamente. Não esqueça que minha família é uma família de pessoas que se metiam na política, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, isso lá em casa era feijão com arroz, né? Mas eu não estava engajado em nada, não. Simplesmente era visão geral, literária, se eu posso dizer, abusando do termo, humanística, esse tipo de coisa. Os meus pais tinham sido comunistas em Viena e foram se separando do partido à medida que a coisa dos processos de Moscou começou a tomar nitidez, porque eles tinham amigos que foram vítimas em Moscou. Amigos austríacos que tinham imigrado enfim, que estavam na União Soviética ajudando a construção do comunismo e que começaram a ter problemas, né? Então aí os meus pais se afastaram do Partido Comunista, mas eles eram experientes politicamente e tinham ideias muito claras sobre o stalinismo. De modo que eu vivi numa casa anti-stalinista desde pequenininho e onde o stalinismo era assunto de conversa.
tempo a universidade era muito isolada. A Universidade de São Paulo era muito isolada da sociedade, em verdade, brasileira, né? E nós nos dedicávamos exclusivamente aos textos, era uma coisa quase sacerdotal, né? Era ler, estudar, não sei o quê, e havia um distanciamento muito grande da vida, né? Mesmo os professores que tinham algum interesse, algum engajamento, Antônio Cândido, por exemplo, tinha, ele era do Partido Socialista. Mas não se percebia isso nas aulas. E Florestan não tinha engajamento nenhum nessa altura. A obsessão era de fazer ciência. Para você ter uma ideia, eu repito isso sempre, nós andávamos de macacão, de avental branco. Todos nós, Florestan, Antônio Cândido, Flávio Azevedo não, que era todo elegante. Nós nos vestíamos como se fôssemos cientistas, né? E o objetivo era realmente você fazer uma coisa, o Durkheim, basicamente é aquilo. O fato social é externo, é anterior, é objetivo, não sei o quê e tal. Um dos professores que me influenciou muito é Mário Vargas Vieira da Cunha, que eu acho que era uma das grandes, junto com Florestan Fernandes, que naquela época estava fazendo o seu mestrado na Escola de Sociologia, que eu encontrava no bonde, eu me lembro muito, tinha um bonde ali da Vila Buarque, a gente encontrava, conversava, batia papo. Junto com o Florestan, eram considerados os grandes nomes promissores da sociologia brasileira. A primeira geração na filosofia Cruz Costa, Lívio, assim por diante, depois vem na parte de filosofia. Depois vem aquilo que o Florestan chamou a geração between, que é ele, Antônio Cândido e assim por diante. E depois a nossa geração, que nós somos mais técnicos, os que tentaram dar uma consolidada na metodologia e assim por diante. E aí é importante, então, acho que a figura do Granger, na sua formação na graduação, e depois a sua viagem, a primeira estadia na França, né, nos meados da década de 50. Nós nos encantamos com Granger, encantamos com a epistemologia francesa. O Granger, a nosso pedido, dá 3 anos de lógica, então nós tivemos cursos paralelos em que nós vamos estudar, enfim, o que era possível em epistemologia. Além de Granger e essa linha do pensamento francês, veio outro que é Lefort. Vem a outra que é Lefort. Ele deu um curso, eu me lembro perfeitamente, o primeiro curso dele foi História ou Historicidade, em que ele joga justamente com uma crítica ao marxismo através do existencialismo, da influência fenomenológica, assim por diante, enfim, via Merleau, não é isso? Então, nós começamos a ter contato com alguma coisa de esquerda que não era provavelmente o Partido Comunista. Para nós, até aquele momento, a predominância do pensamento de esquerda era o PC. Tá, e a ideia do Seminário do Capital foi sua? A ideia é mais coletiva. A minha era, vamos estudar essa nova biografia que está fazendo a crítica da burocracia russa. E não esqueça, naquele momento, estava havendo todo o processo de crise da Polônia. Então, a Polônia era também algo que a gente ficava de olho para ver como é que vai se desenvolver essa crise do Estado socialista. Quem dá, vamos dizer assim, o pé no chão é o Fernando Novaes, justamente então vamos começar a ler sistematicamente Marx, e nós começamos a fazer esse trabalho. Esse é um assunto muito interessante de cavocar um pouco mais, porque eram os jovens assistentes provavelmente mais brilhantes da faculdade naquele momento e que, por uma razão ou outra, que vale a pena discutir, sentiram que o Marx é que era o autor do momento, porque o Marx não era ensinado na faculdade. Quer dizer, praticamente não havia curso de Marx na faculdade e não era um nome bem visto. Era uma turma de gente inteligente. Para você ter você encontrava rotativamente na casa não sei se era 15 dias, alguma coisa desse tipo, na casa dos vários componentes. E sempre havia um jantar. A conversa antes de começar e depois, durante o jantar, era uma conversa sempre política, era um momento extremamente político. O ponto de vista que o grupo do seminário elaborou na hora de fazer tese é um ponto de vista muito original, uma maneira de analisar o Brasil muito original e que tem é uma intuição do Brasil que foi relativamente coletiva. Como é que você resumiria hoje essa intuição original de Brasil que essa geração
Olha, na verdade é muito simples. O esquema básico é o seguinte, é estudar as peculiaridades sociais, políticas, econômicas do Brasil e colocar no contexto do capitalismo mundial contemporâneo. Isso não se fazia. Quer dizer, aqui, de modo geral, os estudos sobre a peculiaridade brasileira eram voltados para o Brasil. E os estudos sobre o mundo contemporâneo eram voltados para o mundo contemporâneo e não para o Brasil. O seminário, em particular, o Fernando Henrique, desenvolveu a ideia de que você precisa articular a estrutura de classes interna com o movimento geral da sociedade contemporânea. Quer dizer, foi um comecinho de um certo tipo novo de desprovincialização do Brasil ligado aos primórdios da globalização.